Para a nossa almofada, você irá separar todas as suas tiras de tecido, retalhinhos. Aqui eu estou utilizando todos em tricoline 100% algodão. E eu tenho faixas aqui com 4 centímetros, 5, 7, 8, 6,5, até 10 centímetros, porque são as larguras que eu mais utilizo nos trabalhos de patchwork aqui no ateliê. Então, você organize todas as suas faixinhas, corte elas, deixe elas com as larguras que você conseguir. Ó, essa aqui, por exemplo, ela tem 4, aqui eu tenho larguras com 5, tá? Mas deixe todas organizadinhas e separe os tons que você quer trabalhar. Aqui eu vou fazer uma almofada para o Natal, então estou trabalhando, vou dar prioridade por trabalhar com esses tons natalinos, tá? Mas você pode separar as faixinhas nos tons que você tiver e depois você vai escolhendo para montar a sua composição das tiras na almofada. Para o topo da nossa almofada, nós vamos precisar de um tecido de forro para esse topo, manta acrílica. Aqui eu estou usando a manta que ela é conhecida como Filon ou Acrylon em alguns estados. Essa manta ela não tem resina em nenhum dos lados, mas você pode utilizar a manta que você tiver. Aqui é o algodão cru, ele já foi lavado, ou seja, eu pré-encolhi esse algodão cru para poder utilizá-lo como forro. Então, ele vai ficar posicionado na parte de dentro da almofada, fazendo uma proteção para esse acrylon, porque à medida que nós vamos lavando o acrylon, ele vai se desfazendo. Então, ele vai estar protegido, porque na parte do topo nós vamos ter as faixas de tecido e na parte do avesso nós vamos ter esse tecido aqui protegendo ele. Próximo à minha máquina, eu já posicionei aqui as faixas, porque eu vou escolher aleatoriamente essas faixinhas para poder ir compondo o topo da almofada. Então, eu já deixei aqui pertinho para poder facilitar a costura. Nós iremos colocar o nosso tecido de algodão cru, que é o forro do nosso topo. Aqui eu cortei ele com 46 por 46, para que depois eu possa refilar e deixá-lo na medida de 42 por 42. É geralmente uma medida padrão para almofada, mas você pode fazer a sua almofada do tamanho que você quiser. Agora eu vou posicionar o filon. Eu estou aproveitando também os pedacinhos que eu tenho. Eu já tenho prática em trabalhar com o filão, então isso aqui para mim é muito tranquilo. Mas se você ainda estiver começando, corte o seu acrylon no tamanho também do forro. Agora eu vou passar uma costura aqui a volta toda, prendendo esse filão ao forro para depois começar a posicionar as faixas. Vocês viram lá na máquina que eu costurei com a parte do acrylon voltado para baixo na máquina e o pé calcador pegando na parte do algodão cru. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui as faixas para que fique fácil a sua visualização, porque na hora que eu for para a máquina, o vídeo vai estar adiantado. Então, como que nós vamos trabalhar? Vamos distribuir essas faixas na diagonal, porque fica um efeito muito bonito para trabalharmos com faixas, tá? Então, eu vou começar com essa faixa aqui, ó. Ela não pega a diagonal toda. Então, vou ver se eu tenho alguma aqui maior que dê para transpassar, porque as nossas faixas, elas precisam passar das bordas para depois a gente refilar. Então, essa aqui, por exemplo, fica faltando pouquinho. Então, eu tenho outra faixa aqui na mesma largura. Eu vou para a máquina, vou emendar, vou unir essa faixa para que ela possa transpassar aqui todas as bordas da almofada.
Fiz a união das faixas, dessa faixa, no caso, na diagonal. E se você quiser aprender a fazer essa união, eu vou deixar o card aqui, mas você assiste o vídeo até o final e aí depois você volta para poder clicar direto ali no card, onde eu ensino a fazer o falso viés, que é o debrum, o que nós mais utilizamos para a finalização de jogos de mesa, lugar americano, enfim, vai te ajudar muito a assistir esse vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou posicionar, então, para que esse encontro não fique tão próximo aqui da parte final, eu vou deixar ela mais ou menos aqui no centro, tá? Ou você também pode vir, ó, vou posicionar aqui passando, né, um pouquinho, e vou deixar ele um pouquinho mais abaixo, tá? E vou alfinetar aqui. Para você que está começando, você já pode vir e passar uma costura prendendo essa faixa aqui a meio centímetro, tá? Menos que um pezinho de máquina, só para que ela fique presa. Mas como eu já estou acostumada, né, já tenho uma certa prática, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer todas as faixas aqui em uma diagonal e depois todas da outra parte, tá? Não sugiro que você comece de uma ponta a outra, porque a sua costura pode ficar torta. Então, o ideal é que você inicie essa técnica pelo centro, tá? Então, aqui o que você precisa considerar? Quando você virar a sua faixa, ela precisa passar aqui dessa borda que é que você vai cortar, que você vai refilar depois. Então, não corte muito justinho, não, porque você pode ter algum problema. Primeiro, você posiciona ela assim, ó, com o direito para cima, se certifique-se de que ela está passando das duas bordas aqui, ó, tem faixa suficiente, tá? Para cobrir todos os lados. Conferiu? Aí sim você vai colocar direito com direito e vai passar uma costura aqui com um pezinho de máquina. Você vai posicionar o seu pé calcador rente aqui à faixa. Esse meu aqui, ele tem 0,75, é a margem de costura que eu estou utilizando. Algumas máquinas, as mais antigas principalmente, elas vêm com aquele pé calcador de 1/4 de polegada ou meio centímetro. Não tem problema, a única coisa que vai acontecer é que sua margem de costura vai ficar um pouquinho mais estreita. Então, nós vamos continuar costurando até o final. Costurado aqui até o final. Eu não vou ficar passando não, porque isso aqui vai ficar muito achatado. Então eu vou abrir o meu tecido, posso vir aqui com o vincador, simplesmente ir acomodando ele, tá? E vou costurar aqui agora a próxima faixa. Eu não costumo ir costurando e cortando não. Eu vou costurando logo tudo, abrindo, depois eu faço essa limpeza geral. Mas você pode encontrar aí a forma, a maneira que fique melhor para você. Então, abri, tá? Posicionei aqui a faixa, eu só fui acomodando com as mãos. Agora eu vou vir com outro verdinho, vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou dar sequência na costura. Então, vou fazer todos para esse lado e depois todos para o outro lado. Então, agora eu vou acelerar o vídeo, tá? Para que você possa ir assistindo até o final a colocação das faixas.
Agora que eu costurei essa parte aqui até o final, eu vou virar o meu trabalho para o avesso e eu vou passar uma costura aqui antes de refilar, antes de cortar, prendendo essas faixas. Então, eu vou seguir essa costura que já tem aqui, que foi aquela que nós fizemos para prender o filon, tá? Então, vou passar uma costura reta aqui, unindo essas faixas para depois cortar. Tudo costuradinho para esse lado. Agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui para o outro lado. Então eu já vou voltar com essa parte aqui toda costurada para que o vídeo não fique tão longo, porque a gente ainda tem a parte de finalização, de acabamento da nossa almofada. Todas as faixas costuradas, passadinhas, tá? Já cortei, já refilei, né? As bordas, tudo direitinho. Esse aqui é o avesso. E eu medi novamente, então houve aqui uma redução de 1 centímetro. Eu não vou refilar, porque nós temos a margem de costura para fechar essa almofada, que vai ser de 0,75 para cada lado. Ou seja, vai diminuir ainda aqui um total de 1,5 cm, tá? Que é 0,75 mais 0,75 vai dar 1,5. Então, eu vou deixar, eu não preciso refilar, não preciso fazer mais nada. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos preparar o transpasse, tá? Para a nossa almofada. Então, para o transpasse, eu vou passar as medidas para você. A parte de trás da nossa almofada, eu corto sempre o tecido um pouquinho maior e depois de costurado eu refilo. Então eu cortei aqui 2 vezes na medida de 32 por 49, mas em vez de fazer uma bainha, eu vou utilizar o tecido de algodão cru, já foi lavado, está pré-encolhido, para me ajudar a reforçar esse tecido. Então eu cortei também o algodão cru nessa mesma medida. Dessa forma, toda a parte interna da nossa almofada vai ficar como se estivesse forrada e vai ficar mais reforçada. Então, aqui eu aproveitei sobrinhas, tá? De algodão cru, e aí eu vou deixar essa parte aqui como sendo direito, mas se fosse um tecido inteiro, não teria direito nem avesso. Então, aqui eu vou posicionar pela parte maior, que é a parte de 49 centímetros, eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura a um pezinho de máquina de fora a fora aqui. Costurinha feita, agora eu vou virar para o direito, vou passar e irei passar também uma costura aqui, ó, a um pezinho de máquina, sem deixar aparecer a parte do algodão cru, tá? Eu vou passar lá bem direitinho e passar essa costura aqui, rebatendo, né, como se fosse um pesponto aqui, porque ela vai ficar na parte de trás da nossa almofada, então vai ficar um tecido mais reforçado. Já costurei as duas partes, passei um pontinho decorativo da máquina, que é um pontinho que eu gosto muito, e agora eu vou posicionar aqui direito com direito para podermos fechar toda essa costura. Eu peguei o meu topo e eu dividi ele em 3 partes, então eu sei até onde eu quero que esse transpasse vá, né? Então eu alfinetei aqui, ó, esse virá até essa parte aqui, onde está o alfinete, e aí você verifique se está tudo bem certinho, tá? Eu gosto do transpasse bem mais para cima, tá? Eu não gosto de deixar ele muito próximo aqui do meio, porque com o enchimento ele costuma dar aquela estufadinha e aí fica aparecendo o que tem dentro. Então eu gosto de usar dessa forma, eu marco, né? Divido a minha almofada em 3 partes e aí eu marco onde será a parte que o transpasse vai ficar. Já vou colocar o alfinete aqui. E como eu vou costurar
pela parte do topo, eu coloco o alfinete do outro lado. Agora o outro eu vou posicionar aqui e aí eu vou dar uma olhadinha, porque eu deixei o alfinete aqui, ó, do outro lado marcando, tá? Então eu sei que é nessa altura aqui dessa marcação da minha placa de corte, para que o transpasse também fique retinho. Aí eu vou virar para o outro lado para poder alfinetar por lá, porque é por onde eu vou passar a costura. Você pode observar que a parte de trás, né, que é a parte do transpasse, ela está toda sobrando um pouquinho, tá? Então, nós vamos costurar a volta toda, vamos fazer a costura de segurança, né, a costura à volta toda, para poder depois a gente desvirar. Vou mostrar a parte do transpasse como é que fica, ó. Então, aqui é por onde nós vamos desvirar a nossa peça, tá? E eu gosto também de colocar uns alfinetes aqui segurando para poder ficar tudo certinho. Antes de fechar a sua almofada, coloque também a etiqueta, tá? É importante que você não esqueça de colocar a sua etiqueta se você tiver. Mais de pertinho, ó, que eu falei sobre estar sobrando um pouquinho, tá? E isso é na volta toda. E agora eu vou fazer a costura, eu vou aproveitar que já tenho essa costura aqui anterior e ela tá certinho um pezinho de máquina. Então, eu vou fazer a costura para poder fechar a almofada. Tudo costuradinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa margem aqui do topo para poder cortar, né? Para poder aparar, refilar, enfim, para cortar, tá? Esse excesso. Desvirei para poder conferir se está tudo certinho, tudo ok. Agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar para o avesso e vou passar mais umas 2 costuras aqui, porque como é capa de almofada, né, a gente deita, se acomoda nela, né, então é bom a gente reforçar. Então, eu vou passar aqui mais 2 costurinhas a volta toda, reforçando, para depois virar para o direito e rebater essa costura. A capa da almofada ficou assim. Eu passei uma costura aqui rebatendo, que é o pontinho decorativo que eu gosto muito. Foi o mesmo que eu utilizei aqui na parte do transpasse. E agora eu vou colocar o enchimento. Aqui você pode passar uma costura reta, porque aí a gente esconde aquela parte, ó, a parte do forro, ela fica toda embutida, tá? Quando a gente passa aquela costura ali, então o forro ele fica todo embutido, fica com um acabamento muito bom, mas é opcional. Vou virar toda pelo avesso para você poder ver como que é bom colocar o algodão cru, porque a sua capa de almofada, ela fica muito bem trabalhada, tanto na parte do direito quanto na parte do avesso. Então agora é só colocar o enchimento e tá pronto. Já tem uma almofada super bonita para decorar aí a sua casa, aproveitando faixinhas de tecido. E aí, gostou desse vídeo? Então, se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, lembre de deixar o seu joinha. Para materiais, para patchwork e quilting, visite o nosso site